Episódio 1. Sobre o caminho interior. O caminho interior não é uma fuga do mundo, mas a descoberta que o mundo nasce dentro de nós. Rumi nos convida a transformar nossas dores em luz, a remover barreiras para que o amor flua e a viajar para dentro, onde o infinito nos espera. Que possamos a cada dia dar um passo nesse caminho, porque é nele que a sabedoria se revela e a vida se torna plena. Palavra número 1. Ontem eu era esperto, então quis mudar o mundo. Hoje eu sou sábio, então estou mudando a mim mesmo. A verdadeira transformação começa dentro de nós. Muitas vezes tentamos consertar tudo ao redor, mas esquecemos que o mundo é reflexo do que carregamos no coração. Ao mudar nossa forma de pensar, sentir e agir, o mundo também se transforma. Palavra número 2. O que você busca está buscando você. Nossos desejos mais profundos não são simples coincidências. Eles revelam aquilo que já existe em sintonia conosco. Quando nos abrimos, percebemos que a vida também nos procura, que existe um chamado mútuo entre a alma e aquilo que ela anseia. Palavra número 3. A ferida é o lugar por onde a luz entra em você. A dor não precisa ser apenas peso. Muitas vezes é através dela que despertamos, que descobrimos nossas forças. Cada ferida pode ser transformada em abertura, permitindo que a luz penetre onde antes havia apenas sombra. Palavra número 4. Faltam-te pés para viajar? Viaja dentro de ti mesmo e reflete, como a mina de rubis, os raios do sol para fora de ti. A viagem conduzirá o teu ser, transmutará teu pó em ouro puro. Não é preciso atravessar oceanos para conhecer o infinito. O maior destino está dentro de nós. Viajar para dentro é descobrir riquezas que o mundo exterior não pode oferecer. É encontrar o ouro puro que já habita no coração. Palavra número 5. Além das ideias de certo e errado, há um campo. Eu me encontrarei com você lá. O encontro verdadeiro acontece quando deixamos de lado a rigidez das oposições. O campo de que Rumi fala é o espaço do coração, onde a vida pode ser sentida em plenitude, sem julgamentos ou barreiras. Palavra número 6. Sua tarefa não é buscar o amor, mas encontrar dentro de você todas as barreiras que você ergueu contra ele. Rumi nos mostra que o amor não precisa ser perseguido como algo distante. Ele já existe em nós, mas é encoberto por medos, defesas e muros que erguemos ao longo da vida. O caminho interior é justamente a remoção dessas barreiras. Palavra número 7. Tudo no universo está dentro de você. Pergunte tudo de si mesmo. O cosmos inteiro pulsa em nosso interior. Muitas vezes buscamos respostas fora, em vozes externas, quando o maior oráculo está em nosso silêncio. A escuta interna revela mais do que 1000 livros poderiam ensinar. Palavra número 8. Mas além da noção de agir correta ou incorretamente, há um campo. Lá eu encontrarei você. Esse campo é o espaço além dos julgamentos, além das dualidades que tanto nos aprisionam. Nele existe apenas presença, encontro e paz. Encontrar esse campo dentro de si é encontrar a verdadeira liberdade. Episódio 2. Sobre o amor e união. Rumi nos convida a ver o amor como a mais pura religião, como o fogo que purifica e como luz que une. Amar é reconhecer a ponte entre os corações, é permitir que aquilo que buscamos nos encontre,
e é viver já no céu quando amamos sem reservas. Que possamos a cada encontro e a cada gesto acender esse fogo dentro de nós e compartilhar a sua luz com o mundo. Palavra número 9. Não pertenço a qualquer religião. Minha religião é o amor. Cada coração é meu templo. Para Rumi, o amor é a espiritualidade mais elevada. Ela ultrapassa fronteiras, dogmas e divisões. Quando reconhecemos cada coração como templo, passamos a enxergar a unidade por trás das diferenças. Palavra número 10. A escuridão pode esconder árvores e flores dos olhos, mas não é capaz de esconder da alma o amor. Mesmo em meio às sombras, o amor continua a brilhar. É uma luz que não pode ser apagada pelas circunstâncias. Rumi nos lembra que, por mais difícil que seja o momento, o amor da alma permanece vivo. Palavra número 11. Chegou a hora de transformar o seu coração em um templo de fogo. Sua essência é o ouro escondido na poeira. Para revelar seu esplendor, você precisa queimar no fogo do amor. O amor não é apenas ternura, é também um fogo que purifica. Ele consome as ilusões e revela nossa essência verdadeira. O coração, quando tocado pelo amor, se torna um espaço sagrado onde a alma brilha. Palavra número 12. Em cada coração há uma janela para os outros corações. Eles não estão separados como dois corpos, mas, assim como duas lâmpadas que não estão juntas, sua luz se une num só feixe. O amor é a ponte invisível entre as almas. Não importa a distância, o tempo ou a forma, quando dois corações se reconhecem, a luz de ambos se entrelaça em uma só claridade. Palavra número 13. Quando lidamos com o amor sem expectativas, cálculos ou negociações, já estamos no céu. O amor verdadeiro não é contrato, não é barganha, é entrega. Quando amamos sem medir, sem esperar em troca, tocamos a dimensão mais elevada da existência e já experimentamos o céu aqui na Terra. Episódio 3. Sobre silêncio e sabedoria. Rumi nos mostra que o silêncio é mais do que a ausência de palavras. É a porta para o divino, é o espelho que revela o céu dentro de nós. É o espaço onde a alma conversa sem barulho. Que possamos encontrar momentos de silêncio no meio do ruído do mundo, porque é nele que a sabedoria desperta. Palavra número 14. O silêncio é a linguagem do divino. Todo o resto é má tradução. Na quietude, ouvimos aquilo que palavras não conseguem traduzir. O silêncio não é vazio, é presença. É nesse espaço que a voz do divino se faz ouvir. Palavra número 15. A inspiração que procuras já está dentro de ti. Fique em silêncio e escute. Quantas vezes buscamos respostas fora, em livros ou conselhos, quando a sabedoria já está em nós? O silêncio é o canal que nos reconecta com a inspiração interior. Palavra número 16. Podemos compreender, mas não exprimir. Existem verdades que só podem ser sentidas, não ditas. A experiência espiritual é, muitas vezes, impossível de colocar em palavras. O silêncio, então, se torna a linguagem da alma. Palavra número 17. Fechemos, pois, a boca e conversemos através da alma. Só a alma conhece o destino de tudo, passo a passo. Nem sempre o entendimento vem pela lógica ou pelo discurso. Há um diálogo silencioso entre almas que ultrapassa a linguagem comum. É nele que o destino se revela. Palavra número 18. Deixe as águas internas se acalmarem. Você verá estrelas e a lua espelhadas no seu ser. Assim como a água agitada não reflete o céu, a mente inquieta não consegue ver a verdade. Quando serenamos por dentro,
o universo inteiro se revela em nós. Palavra número 19. Esqueça a espuma e contemple o mar. Sob a água que você vê, há outra água que se move. O silêncio nos convida a ir além da superfície. A vida não está apenas no que é visível ou ruidoso. Existe sempre uma profundidade maior sustentando tudo. Episódio 4. Sobre transformação e renovação. Rumi nos ensina que a transformação não é um evento isolado, mas um fluxo constante, como a água que corre, como o inverno que prepara a primavera, como o fogo que purifica o ouro escondido. Somos convidados a nos renovar a cada instante. Que possamos acolher as rupturas e confiar nos ciclos da vida, porque em cada fim já se prepara um recomeço. Palavra número 20. É bom deixar todos os dias para trás, como água corrente, livre de tristeza. Ontem foi, e sua história contada. Sementes novas hoje estão crescendo. O passado pode ser um peso, mas também pode ser um solo fértil. Quando soltamos o que já terminou, damos espaço para que sementes de vida nova germinem em nós. Palavra número 21. No inverno, os ramos nus, que parecem dormir, trabalham em segredo, preparando-se para a primavera. Mesmo nos períodos de aparente estagnação, a vida segue seu curso invisível. A transformação nem sempre é visível, mas está sempre em andamento. O inverno prepara o florescer da primavera. Palavra número 22. Ainda que a água salgada faça nascer 1000 espécies de frutos, abandona todo o amargor e guia-te apenas pela doçura. A verdadeira transformação não está em negar a dor, mas em transmutá-la em doçura. Assim como o mar pode gerar frutos apesar do sal, também nós podemos florescer mesmo depois de amarguras. Palavra número 23. Chegou a hora de transformar o seu coração em um templo de fogo. Sua essência é o ouro escondido na poeira. Para revelar seu esplendor, você precisa queimar no fogo do amor. Toda renovação exige um fogo interior. Esse fogo é o amor que consome as impurezas e revela o ouro escondido em nossa essência. Transformar-se é aceitar a chama que purifica. Palavra número 24. Esqueça a espuma e contemple o mar. Dentro do espírito há um espírito que o chama. A renovação acontece quando olhamos além da superfície, além das distrações. Assim como o mar profundo move a espuma da superfície, existe em nós uma força invisível que nos chama à transformação. Palavra número 25. É preciso quebrar o seu coração até que ele se abra. Essa é talvez a mais dura das palavras de Rumi. A transformação muitas vezes exige rupturas. O coração partido não é apenas dor, é também a abertura necessária para que a luz entre. Palavra número 26. O Divino escreve mistérios espirituais em seu coração, onde eles esperam silenciosamente por serem descobertos. A transformação não vem de fora. Ela acontece quando descobrimos dentro de nós aquilo que já estava escrito desde sempre, aguardando apenas o momento certo para florescer. Palavra número 27. Sê como o sol para a graça e a compaixão, como a noite para encobrir os defeitos alheios, como a água para a generosidade. Aparece tal como és, sê tal como pareces. A verdadeira renovação não é mudar para parecer diferente, mas se alinhar ao que já somos em essência. É viver em autenticidade e deixar que essa luz se irradie no mundo. Episódio 5. Sobre beleza e gratidão. Para Rumi, a beleza não é maquiagem do mundo, é a luz da alma, e a gratidão não é a consequência, mas a origem da abundância.
Que possamos olhar para dentro, descobrir a beleza que já floresce em nós e nos embriagar da gratidão que transforma cada instante em celebração. Palavra número 28. A verdadeira beleza é um raio que brota das profundezas da alma e ilumina o corpo, assim como a vida brota da semente de uma pedra e dá cor e aroma a uma flor. A beleza de Rumi não é aparência, é essência. Ela nasce de dentro e transborda para fora. Assim como uma flor só se revela quando a vida pulsa em seu interior, nossa beleza verdadeira floresce quando a alma se deixa irradiar. Palavra número 29. Gratidão é o vinho para a alma. Vá em frente, embriague-se. A gratidão é uma celebração silenciosa. Ela nos embriaga não de excesso, mas de sentido. Quem cultiva a gratidão descobre que mesmo as coisas mais simples carregam abundância. Palavra número 30. Agradecer pela abundância é mais doce que a própria abundância. Muitas vezes acreditamos que seremos gratos apenas quando tivermos mais. Mas o Rumi nos mostra o contrário. É a gratidão que torna o pouco e muito, que multiplica a doçura daquilo que já temos. Palavra número 31. O que foi dito à rosa que a fez abrir-se, foi dito a mim aqui no meu peito. Há uma beleza silenciosa que nos move de dentro para fora. Assim como a rosa floresce ao ouvir o sussurro do sol, também nós nos abrimos ao ouvirmos o chamado do divino dentro do coração. Palavra número 32. A escuridão pode esconder árvores e flores dos olhos, mas não é capaz de esconder da alma o amor. Mesmo na sombra, a beleza permanece. A alma enxerga além das aparências. Encontra amor onde os olhos veem apenas ausência. É a gratidão que nos revela essa beleza invisível. Palavra número 33. Deixe as águas internas se acalmarem. Você verá estrelas e a lua espalhadas no seu ser. Quando a alma encontra silêncio, a beleza do universo se reflete dentro de nós. Somos espelhos da criação e a gratidão é o que nos permite enxergar as estrelas em nosso próprio coração. Palavra número 34. O divino escreve mistérios espirituais em seu coração, onde eles esperam silenciosamente por serem descobertos. O maior tesouro de beleza e gratidão não está fora, está dentro de nós, escrito como segredo, esperando o instante que nossa consciência se abrirá para revelá-lo. Episódio 6. Sobre espiritualidade e mistério. Rumi nos conduz ao coração do mistério, além do certo e do errado, além da superfície, além das palavras. É no silêncio, na compaixão e na profundidade do ser que descobrimos o divino que sempre esteve dentro de nós. Que possamos viver esse mistério não como enigma a decifrar, mas como presença a experimentar. Palavra número 35. Mais além da noção de agir correta ou incorretamente, há um campo. Lá eu encontrarei você. A espiritualidade verdadeira está além dos julgamentos. Rumi nos lembra que no silêncio deste campo não há rótulos de certo ou errado, há apenas presença e encontro. Palavra número 36. Esqueça a espuma e contemple o mar noite e dia. Sob a água que você vê, há outra água que a move. Dentro do espírito, há um espírito que o chama. O mistério da vida não está na superfície, mas na profundidade que sustenta tudo. O Rumi nos convida a mergulhar além do aparente e perceber a corrente invisível que nos guia. Palavra número 37.
O divino escreve mistérios espirituais em seu coração, onde eles esperam silenciosamente por serem descobertos. Não precisamos buscar longe. Os segredos do divino estão inscritos em nosso interior. A espiritualidade é, em essência, um despertar para aquilo que sempre esteve dentro de nós. Palavra número 38. Podemos compreender, mas não exprimir. Há experiências que ultrapassam a linguagem. O mistério não pode ser explicado em palavras, apenas vivido. E quando aceitamos esse limite, abrimos espaço para sentir, em vez de tentar controlar. Palavra número 39. Seja como a noite para encobrir os defeitos alheios, como a água para a generosidade, como o sol para a compaixão. Aparece tal como és, sê tal como pareces. A espiritualidade não é fuga do mundo, mas prática diária. Ela se revela em gestos simples de compaixão, generosidade e autenticidade. Viver o mistério é ser fiel ao que se é, com verdade e humildade. Palavra número 40. O silêncio é a linguagem do divino. Todo o resto é má tradução. O mistério não se resolve em explicações. Ele se acolhe em silêncio. No silêncio, o divino fala diretamente à alma, sem intermediários. Palavra número 41. Tudo no universo está dentro de você. Pergunte tudo de si mesmo. O maior dos mistérios é a unidade. Perceber que não estamos separados do todo, mas que o universo inteiro pulsa em nós. A espiritualidade é esse reconhecimento, simples, mas transformador. Episódio 7. Sobre o amor divino. Para Rumi, o amor divino é vinho, é fogo, é luz. Ele nos embriaga, nos purifica e nos reconecta com o infinito. É a religião que não separa, mas une, porque cada coração é templo. Que possamos nos abrir a esse amor sem condições nem reservas, permitindo que ele nos transforme em ouro puro, em chama viva, em reflexo do eterno. Palavra número 42. Eu não sei muito, estou apenas intoxicado com um copo de amor. O amor divino não é conceito, é experiência. Ele nos embriaga e nos torna humildes, porque diante do infinito não há espaço para a vaidade do saber, apenas para o maravilhar-se. Palavra número 43. Eu soube, enfim, que o amor está ligado a mim. Embora ontem à noite eu estivesse bêbado da taça, hoje eu sou tal que a taça se embebeda de mim. Aqui Rumi descreve o amor não apenas como algo que recebemos, mas como algo que transborda de nós. Quando nos tornamos canal deste amor, até a taça, símbolo do recipiente, se enche daquilo que jorra de dentro. Palavra número 44. Quando lidamos com amor sem expectativas, cálculos ou negociações, estamos já no céu. O amor divino é gratuito, sem condições. Quando aprendemos a amar desta forma, não para receber, mas apenas para ser, experimentamos a eternidade aqui e agora. Palavra número 45. Não pertenço a qualquer religião. Minha religião é o amor. Cada coração é meu templo. Para Rumi, o amor divino não cabe em rótulos nem fronteiras. Ele é universal, livre de dogmas. Onde houver um coração aberto, ali o amor encontra sua morada. Palavra número 46. O que você busca está buscando você. O amor divino não é um caminho de uma só direção. Quando ansiamos por ele, é porque já fomos tocados por seu chamado.
O amor nos busca tanto quanto o buscamos. Palavra número 47. A escuridão pode esconder árvores e flores dos olhos, mas não é capaz de esconder da alma o amor. O amor divino não pode ser apagado pelas sombras. Mesmo na noite mais profunda, ele continua a brilhar dentro da alma, sustentando-nos com uma chama eterna. Episódio 8. Sobre esperança e luz. Palavra número 48. Quando a alma desperta, até a noite mais escura se ilumina. Mesmo nos momentos de maior sombra, há dentro de nós uma chama que não se apaga. Rumi nos lembra que basta um sopro de consciência para que a escuridão se transforme em claridade. A luz não vem de fora, mas do coração que desperta. Episódio 9. Sobre busca e encontro. Palavra número 49. Não se contente com histórias do passado, com o que aconteceu com os outros. Desdobre o seu próprio mito. O caminho espiritual não é repetir trajetórias alheias, mas viver a própria aventura. Cada alma tem um destino único, e o convite de Rumi é para que escrevamos nossa história com coragem, sem nos limitarmos ao que já foi vivido. Episódio 10. Sobre alegria e celebração. Palavra número 50. Dance, mesmo que não saiba como. Celebre, mesmo sem motivo, porque a vida é o banquete do Espírito. O amor divino também se manifesta em alegria. A dança, o riso e a celebração não são distrações, mas formas de honrar o mistério da existência. Para Rumi, viver em gratidão é dançar no banquete da vida, mesmo sem música aparente.